todos os cenários. No slide 7, nós vemos que neste trimestre, em preparação para o que estamos chamando de novo modelo estratégico e operacional, nós começaremos a mostrar as receitas de forma separada, com a forma continuada e descontinuada das operações, e nesse caso as descontinuadas são as UPIs que fazem parte das fusões e aquisições, e também uma divisão de core e outra divisão de legado. Vejando o que sobra da Oi, nós temos o que chamamos de receita consolidada da nova Oi. Sequencialmente, nós vimos que houve uma estabilidade grande para isso, com uma pequena queda em relação ao ano passado. Mas o que podemos ver na receita da nova Oi é a importância da fibra e como ela realmente virou não só um componente de base para o futuro, mas também um componente de base para o presente, com 31% da receita já vindo daqui. Claro que ainda tem uma receita dependendo do legado, mais especificamente na área B2B, mas essa receita também está fazendo uma transição para novos componentes. Com fibra, nós temos quase 120% de crescimento ano a ano. É isso que nós esperamos que continue acontecendo. No legado, tivemos menos 26% ano a ano. Na parte residencial, a fibra virou o componente mais importante da receita para nós. O legado continua caindo. Mas a boa notícia é que, mesmo com tudo isso, conseguimos estabilizar a receita residencial, tanto de forma sequencial quanto ano a ano. No B2B, nós vemos que o corporativo passou por uma estabilização sequencial. Também conseguimos estabilização para PMEs. Nós temos agora uma grande oportunidade para crescimento. Pensando no legado de atacado, que são os componentes de atacado que não são fundamentados em fibra e que ficam com a Oi no futuro, claro que nós tivemos uma queda contínua desde o primeiro trimestre do ano passado e também do ponto de vista sequencial. Nas operações contínuas, que no fim das contas são as operações que sairão da empresa com as fusões e aquisições, nós tivemos uma pequena queda. Mas nós estamos basicamente olhando toda a receita que não ficará conosco. Agora acho interessante olhar também as receitas residenciais. Essas são as receitas básicas para nós na nova Oi, pensando em tudo o que faremos no futuro. No slide 8, então, conseguimos ver as receitas residenciais com a nova Oi. Aqui a gente vê a fibra como uma base da estratégia, com impacto tanto na base de clientes quanto na receita. Pela primeira vez, nós vemos que a base de clientes de banda larga é principalmente fundamentada em usuários de fibra, e esses usuários já passaram o número de usuários de cobre pela primeira vez na nossa história, com 2,3 milhões de usuários de fibra em comparação com 1,9 de cobre. Claro que o cobre continua caindo também, mas para nós esse foi um grande marco. Com tudo isso, vemos que a evolução da receita residencial, como nós mencionamos, depois de muito sucesso, caiu. Pensando nas receitas de fibra, nós vimos outro crescimento impressionante, tanto ano a ano quanto sequencial, e nós esperamos continuar vendo esse desempenho. Para legado, nós continuaremos vendo uma diminuição conforme esperado. Isso é estrutural, isso não tem nada a ver com o desempenho da Oi, já era esperado. Agora vejamos o que acontece no B2B no slide número 9. Para B2B, nós sabemos que a receita corporativa foi impactada pela pandemia, principalmente com os governos e novos contratos. No entanto, as PMEs apresentam estabilização de receita, agora com a expansão da fibra. Pensando também no que está acontecendo com o B2C. A receita principal do atacado agora está na Infraco, então nós conseguimos ver essa receita de legado caindo com base em cobre. Para cobre, tivemos um grande projeto sazonal que fez o impacto na comparação com o primeiro trimestre de 2020. De forma geral, o segmento teve uma estabilização sequencial. E nós pensamos no plano para esse ano com um planejamento de crescimento com TI e também com a substituição de receitas de legado desses produtos de legado com os produtos de fibra agora. Mesma coisa acontecendo com receitas de PMEs. Tivemos uma melhoria aqui. A estratégia agora é ir além da fibra, nos preparando para um portfólio dedicado de PMEs.
Esse portfólio seguirá as mesmas linhas de tudo que nós estamos fazendo de digitalização dos produtos para B2B e B2C. Esperamos uma oportunidade significativa na área de PMEs, e tradicionalmente essa foi uma área sem pouco foco dedicado de várias das operadoras. Pensando nas receitas de atacado que continuam com a Oi, nós sabíamos que poderíamos esperar quedas, e é isso que está acontecendo. Principalmente na comparação ano contra ano, que teve uma queda de 36%. Isso foi bastante relacionado ao que nós chamamos de EILD, que é a exploração industrial de linha dedicada. Nós vamos nos afastar disso. Agora vejamos a mobilidade. Mesmo sabendo que a mobilidade é o que nós chamamos de UPIs ou de receitas descontinuadas, a mobilidade continua sendo importante para 2021. Com a segunda onda de Covid, nós vimos um impacto significativo no pré-pago, embora as pós-pagas tenham continuado estáveis. Como nós podemos ver nos 3 gráficos, esses foram os números. Primeiro temos as receitas de clientes móveis. Tivemos uma pequena queda, mais especificamente no pré-pago, e não só por causa da pandemia, mas pelo atraso do auxílio emergencial, por exemplo. Isso teve um impacto em todo o segmento de pré-pago, e no nosso caso especificamente, nós sentimos isso em comparação com o ano passado. Mesmo sequencialmente também percebemos isso, mas temos alguns sinais de recuperação com o retorno de alguns auxílios governamentais. Agora, pensando no pós-pago, nós tivemos uma grande recuperação, principalmente para adições líquidas no primeiro trimestre. A empresa basicamente empatou na liderança de participação do pós-pago, com 35%, aproximando-se e aproveitando-se do seu backhaul robusto para oferecer um plano ilimitado inovador. A nossa performance nisso continuou muito bem, e isso é importante para 2021, conforme nos preparamos para a transição do ano que vem. Mas lembrem-se, todos os resultados de mobilidade durante 2021 continuam com a empresa. Com toda a análise desses componentes de receita, vamos agora à página 11. Vejamos o que aconteceu com OPEX e EBITDA. Em resumo, nós tivemos sim o impacto da pandemia nas receitas. E houve algum incremento no nosso OPEX de rotina, já vou falar mais detalhadamente daqui a pouco. Mas na área de vendas e marketing para fibra, a gente sentiu as pressões cambiais e sazonais que impactaram o EBITDA do trimestre. Nós tivemos uma redução em basicamente todos os componentes controlados, mas aumento em 3 áreas, principalmente aquelas relacionadas a vendas e marketing. Por quê? Porque estamos aumentando nossa presença de fibra, então também estamos aumentando nossa performance móvel de pós-pago. Isso tem um impacto no nosso componente de mercado. Temos alguns custos sazonais por causa de GPM e de ajustes de inflação para alguns componentes importantes para nós. Alguns componentes relacionados à infraestrutura. Vimos também o impacto em um componente que costuma ser sazonal e que costuma ter recuperações espalhadas ao longo do ano. Então, ele não é completamente linear. É o que nós chamamos de impostos e outros. Algumas foram especificamente relacionadas a Net Ads e Fistel. Pensamos também em algumas recuperações tributárias e contingências. Nós acreditamos que teremos um bom ano, mas por causa da sazonalidade e por causa desse desempenho bastante fragmentado ao longo do ano, nós tivemos esse impacto próximo a 130 milhões aqui. De forma geral, o nosso OPEX do trimestre aumentou 1% em comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Olhando os componentes principais, como custos de terceiros, por exemplo, manutenção da planta, mesmo com a fibra, e pessoal, em todas essas linhas nós tivemos um declínio significativo. Isso, na verdade, mostra que nós continuamos colocando bastante ênfase no controle dos custos. E, no fundo, nós sabemos o que precisamos fazer e vamos continuar fazendo tudo isso. É importante pensar nas oportunidades de custo também. Estamos lançando o que nós chamamos de Iniciativa 2.0.
neste trimestre para conseguir mais 1 bilhão de economias anualizadas em 2021, preparando-nos para 2022. É a nossa iniciativa de redução drástica de custos 2.0. Isso vai ser feito além das iniciativas do passado, mas agora com um projeto muito estruturado para esse 1 bilhão de custos serem economizados para 2022, com foco em todos os componentes das vendas digitais, aceleração, automação e otimização, continuando trabalhando com o programa de renegociação holístico, eficiência energética, obviamente a otimização e descomissionamento das redes legadas, que continuam sendo um componente de custo importante para nós, e também os reajustes de CAPEX e OPEX como consequência dos esforços de vendas de serviços legados. Precisamos lembrar que para o próximo ano vamos ter uma mudança significativa no componente de custo, com as operações de UPI, principalmente a saída da InfraCo e da MobileCo. Isso, claro, vai trazer um perfil de custo muito diferente para o ano que vem. Vamos para a página 12, então. Vamos ver os impactos das operações em receita e EBITDA e caixa. Aqui conseguimos ver que, embora temos recebido muitos pagamentos importantes, principalmente em pagamentos de crédito no primeiro TRI, nós ainda conseguimos financiar todas as nossas atividades de investimento com a venda dos ativos e com um controle muito rigoroso de caixa. Fizemos uma gestão de caixa muito cuidadosa. Isso permitiu que nós seguíssemos o nosso plano de expansão e de fibra sem nenhuma alteração. E olhando a comparação de CAPEX, cresceu 71% aqui no primeiro TRI, em comparação a 60% no ano passado. Temos também 9% associado a legado cobre, e vemos isso no futuro também. Os investimentos de fibra continuam sendo muito grandes e vão continuar sendo bastante substanciais, porque nós estamos nos preparando para a transição de sucesso com a InfraCo, mas também porque isso permite a expansão da receita de fibra com clientes de fibra, como já foi mostrado. Então, vamos continuar com esses investimentos. Quanto ao fluxo de caixa, além de ter os pagamentos, nós tivemos todas as operações regulares durante o TRI. Alguns foram compensados pela venda de ativos não fundamentais. No final de março, tínhamos uma posição de caixa de quase 3 bilhões de reais e houve um impacto na dívida líquida, principalmente devido à taxa de câmbio. E vemos os UPIs que devem ser negociadas e fechadas agora no primeiro TRI, com os data centers e com as torres. E estamos próximos a 1,3 bilhão de reais com isso. E também estamos no caminho certo com os nossos processos da InfraCo. Estamos produzindo os resultados de caixa, claro, mais para o final deste ano, início do ano que vem, mas estamos bastante confiantes porque era um processo bastante complexo e estamos com os procedimentos bem encaminhados e vamos ver no nosso cronograma daqui a pouco. Também estamos finalizando as nossas operações financiais para 2021. Temos a conversão de debêntures com a InfraCo que foram atribuídas no final do ano. E temos os detentores de bond que estão numa posição agora que vai trazer um fluxo de caixa para nós podermos expandir as nossas atividades e fazer investimentos. Anunciamos o plano e o auditamento na AGC do ano passado. Também estamos trabalhando com uma ponte para as UPIs, que vai trazer mais 2,5 bilhões até termos o acesso dos recursos da venda da InfraCo. E com isso nós ganhamos alguma flexibilidade em termos de financiamento.
e esses itens vão ficar disponíveis só no final desse ano e início do ano que vem. Então estamos no caminho certo, entregando o prometido pelo plano até o final desse ano, início do ano que vem. Claro que o nosso foco vai continuar na gestão de caixa, custos e investimentos, sempre observando muito de perto para conseguir entregar o que nós nos comprometemos a entregar. Na página 13, é importante mencionar, além de tudo que já mencionamos em termos de operações, métricas, né, indicadores financeiros, nós continuamos progredindo com todos os nossos pilares de ESG. No último TRI, nós começamos a dar mais ênfase ao ESG e sabemos que é um elemento fundamental. E vamos seguir com esse foco. Nós vemos que a empresa sempre foi muito responsável em termos sociais e ambientais. E além desses dois componentes, nós temos feito movimentações fortes de tentar aperfeiçoar a nossa governança seguindo o nosso plano de RJ, e nós podemos afirmar agora que nós temos uma governança muito mais sólida. Em termos ambientais, o foco foi em energia. Nós temos 4 novas plantas solares, gerando 2.000 megawatts e provendo energia para 5.000 torres da UE. Nós migramos no primeiro TRI outras 34 unidades para o mercado livre e até o final de 2022 teremos completado totalmente a transformação da matriz energética. Temos a publicação do relatório de sustentabilidade de 2020 da OI no final de maio de 2021, com uma nova matriz de materialidade. Então temos de fato um foco muito grande na sustentabilidade. Em termos sociais, o Oi Futuro sempre foi importante para a empresa e seguimos com essa iniciativa, bem como com outras do cunho social. Em termos de governança, nós finalizamos a estruturação da diretoria executiva de governança, compliance e riscos. Esse é um passo importante para o comissionamento de SG. E claro, vai ter um foco primordial em governança, que é um pilar fundamental de SG. Certo. Agora vamos para o slide 14. Nós sempre fazemos atualizações sobre em que pé estamos aqui em termos do nosso cronograma. E temos agora vários tiques positivos, né, vários itens já marcados na nossa lista. Nós tivemos a liquidação da UPI dos data centers em 15 de março, a liquidação da UPI de Torres em 30 de março, a assinatura do acordo UPI ativos móveis, nós assinamos também o acordo com a BTG, com a proposta vinculante para a Infraco, e vamos enviar a documentação agora para a condução do processo judicial da UPI, isso no início do terceiro TRI. E além de tudo isso, nós temos várias preparações para a Infraco, como já mencionamos algumas vezes hoje, nós estamos, de forma prática, basicamente já operando a Infraco de forma independente, garantindo que estamos alinhados com o que vem acontecendo no segundo semestre. Esperamos o fechamento da UPI da Infraco e o fechamento do processo da UPI ativos móveis no quarto TRI de 2021, primeiro TRI de 2022. E esperamos também a aprovação da CAD para a mobilidade. Então esperamos de fato o fechamento da UPI até no máximo o primeiro TRI de 2022. Claro que isso depende do progresso feito em termos regulatórios. Mas esse é um cronograma que deve se realizar. E com isso nós esperamos o encerramento da recuperação judicial depois de todas as alienações e depois dos fechamentos das UPIs. Isso no final deste ano ou no início do ano que vem, no primeiro TRI. Como tivemos na Assembleia Geral de Credores do ano passado, seguimos com o planejado. E em 2022,
temos os processos de transição das UPIs em Infraco e ativos móveis já concluídos, e garantiremos que as operações serão feitas com uma transição sem soluços para os novos gestores. E vamos ter a atuação da nova Oi com um modelo independente, separado, que é o que vemos implementando desde do anúncio do plano no ano passado. Agora, no slide 15, para construir uma nova Oi, nós sabemos que há vários desafios diferentes em termos de execução, mas nós estamos no caminho certo para uma transformação bem-sucedida com todos esses elementos. Começando com o desafio da RJ, da recuperação judicial, nós precisávamos seguir e cumprir um número de condições das formalidades da RJ, e nós conseguimos aprovar os aditamentos que previam a venda de ativos, alternativas de captação e liquidação antecipada de dívidas com desconto. Em termos de desafios de financiamento, a empresa obteve com sucesso o consentimento para implementar as alternativas de financiamento previstas no aditivo ao plano da RJ e agora está em processo de execução das diferentes transações. Em termos de desafios de M&A, a empresa já concluiu a venda de torres e data centers e agora está executando o processo competitivo judicial e assinou o SPA, para a UPI Ativos Móveis e cedeu o Right to Top ao BTG no processo da Infraco. E em termos de desafios operacionais, temos o sucesso da implementação da fibra, que levou a receita residencial a atingir o ponto de equilíbrio no primeiro TRI, confirmando o turnaround. O B2B também foi impactado pela crise econômica, mas está seguindo a estratégia. E com tudo isso, também com o programa de redução de custos drástico, nós acreditamos que até o final desse ano, início do ano que vem, nós estaremos bastante estáveis. Temos um comprometimento inabalável e a empresa vai continuar nesse caminho para se tornar uma empresa sustentável. Esses são os principais comentários que nós tínhamos para este TRI e, como sempre, nós abrimos agora para as perguntas e respostas. Muito obrigado.